Saudações a você que está me ouvindo agora. Essa é a nossa segunda aula do projeto da mesa quântica, que faz parte do material instrutivo dos ensinamentos que o mestre me inspirou a trazer para você, que vai ajudar muito no seu processo de iluminação pessoal e na sua vida daqui para frente, depois que você aplicar a mesa quântica e limpar o seu campo magnético de influências negativas, de cargas, de pesos, oriundos de magia negra de terceiros, ou seja, criado pela sua própria cabeça. Porque eu já falei isso em algum texto no blog, que nós somos os nossos maiores galardoadores, assim como também nós somos os nossos maiores amaldiçoadores, infelizmente, né? E a espiritualidade vem nos ajudar a voltar a nossa consciência aos princípios do bem, aos princípios de Deus, do universo, do Criador, da fonte, a fim de que possamos ter uma vida satisfatória, a fim de que possamos evoluir sem a necessidade do sofrimento e a fim de que possamos ser mais felizes, né? Até porque é o grande objetivo da espiritualidade. É nos ajudar a ser feliz, principalmente aqui nessa terra. E felicidade, no mundo como o nosso, tão competitivo, onde alguns poucos têm e a grande maioria não, é meio difícil conseguir a felicidade usando a política do mundo, né? É meio difícil construir uma vida realmente positiva, de frutos de excelência, seguindo o que a gente está aprendendo aí nessa terra, né? Na qual foi estabelecida uma matrix com o fim de dominar a grande maioria para que poucos tenham privilégios e acesso a riquezas e bens e tudo que a gente vê nesse mundo que é tão maravilhoso em essência, né? E sem os princípios da espiritualidade, sem compreender as leis do Criador, sem compreender também o nosso papel em todo esse arranjo infinito que é o universo, que é a vida da qual nós fazemos parte, sem compreender tudo isso, fica difícil você conseguir melhorar de vida nesse mundo, ser feliz, ter proteção espiritual, ter perspectiva de um futuro bom, sem conhecer os princípios da espiritualidade. Porque é só estes princípios que podem dar a você condições, poder, capacidade, conhecimento para transcender a todos os limites que você tem vivenciado. E esses limites já são impostos à grande maioria. E como eu já falei num texto também, aqui neste mundo funciona do seguinte modo: ou você é filho de rico, ou você é muito bonito dentro dos padrões de beleza da humanidade, ou você tem um padrinho muito forte, ou você tem a dita, entre aspas, sorte, ou você nunca vai conseguir subir na vida. Essa é a grande verdade. Aqui, neste mundo, tudo é padronizado, né? As melhores oportunidades são dadas para os mais bonitos, para os filhos de ricos, de poderosos, para as pessoas que têm os seus padrinhos. É o QI, né? O famoso quem indica. A menos que você tenha tudo isso, pode esquecer crescer na Terra, pode esquecer ganhar destaque, fazer sucesso, sei lá, o que você queira. O outro caminho é com muito trabalho, é com muito sofrimento, é com muito esforço. E esse outro caminho, vamos colocar assim, bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, quase 7 bilhões estão nesse caminho, sem conseguir nunca chegar no objetivo que desejam. Porque não podem chegar no objetivo que desejam seguindo a política estabelecida no mundo por essa matrix que a gente está enxergando aí. O único meio dessa minoria, dessa maioria alcançar o sucesso, alcançar o êxito na vida,
a maioria alcançar o que a minoria tem, essa minoria que é privilegiada por esse sistema injusto, é através da espiritualidade. Para ser mais específico, é através da unificação com o Criador. Que esse é o nosso assunto da aula de hoje. Nós vimos na primeira aula os atributos importantíssimos do Criador que a gente precisa aprender para desconstruir aquelas ideias negativas acerca de Deus que tínhamos antes. E o próprio Mestre foi um dos seres que nos ajudou a quebrar o paradigma e reestruturar na nossa consciência o caráter, a personalidade, a essência do verdadeiro Deus, que é aquela inteligência infinita e cósmica que está dentro de cada um de nós, nos conferindo vida. Sem essa essência, a gente não estaria aqui. Então, já que nós dependemos dela para viver, já que ela está dentro de nós, não tem como tirar, porque somos ela, somos extensão do que ela é. Então, nada melhor do que a compreensão do que é essa essência, de como ela funciona, quais são as suas leis, quais são os seus princípios, para que tenhamos uma vida melhor. Do contrário, vamos ser empurrados pelo acaso, não é assim? Pelo destino, pelos fatos, pelos outros. E essa aula é para a gente entender o que é o processo de unificação. Uma vez alcançado esse processo de unificação, é só isso. Para que tudo o que você quer aconteça facilmente. Parece mágica, né? Mas voltando lá na vida de Jesus, a gente vê muito isso. Por isso que, com a ciência ortodoxa que nós temos aí hoje, fica difícil aceitar aquilo que o mestre realizou. Fica difícil compreender que aquilo realmente é possível. Você vê lá, ele toca na água e a água se transforma em vinho. Como é possível? A gente não vê isso acontecendo aqui. A gente não vê isso acontecendo hoje. A gente vê a humanidade alcançando patamares elevados através da ciência, da tecnologia, o que também faz parte da física do universo. Só que essa ciência, essa tecnologia, ela é limitada. Ela é limitada propositalmente, porque não é conveniente que saibamos de toda a ciência do universo, como ela funciona. Jesus foi um grande cientista? Por que não? Foi um grande físico quântico? Foi um grande mago da luz? Talvez o maior de quem nós temos documentos sobre a vida, contando a história. Com certeza existiram outros seres que ajudaram grandemente a humanidade através do seu processo de unificação, como foi o caso da mestra Atena. O pouco que eu sei da vida dela, que ela também conseguiu unificar-se com o Criador estando reencarnada. Daí para frente ela foi uma espécie de Jesus. Então fica difícil para a ciência atual do mundo aceitar que isso é possível, que coisas como aquelas que Jesus realizava são de fato possíveis. Apesar de que nós temos um monte de coisa que a tecnologia faz em cima do mesmo princípio que Jesus usava. Isso todo mundo aceita, porque é patenteado pela ciência. O que é divulgado pela ciência, a humanidade aceita. Embora muita coisa que a ciência está utilizando hoje faz parte do mesmo poder, da mesma ciência, da mesma física que Jesus usava para executar os ditos milagres. E que só são milagres quando vistos ou percebidos por mentes que não compreendem o que está acontecendo. Porque se você chegasse na Idade Média com seu celular hoje, iam dizer que aquilo é mágica, magia, feitiçaria, coisa de outro mundo. Porque eles não compreendem, não compreenderiam o que é o celular. Assim como hoje, 2000 anos depois, não se compreende quais são os princípios usados para fazer com que as moléculas de água se transformem imediatamente em moléculas de vinho. E assim tudo. Tudo na vida. Agora, por que não vemos hoje os mesmos feitos
que os evangelhos relatam a respeito da vida de Jesus. Isso é muito simples, porque hoje não temos pessoas como ele. Hoje, entre os 7 bilhões, não existe um ser encarnado aqui agora, junto dessa galera toda aí que está aqui, um ser com a consciência ampliada como ele tinha. Em outras palavras, um ser unificado. Nós não temos um ser unificado no nível de Jesus, reencarnado agora, pelo menos não com a compreensão de tudo que ele tinha. Talvez esteja em um estado latente toda essa grandeza ainda. Vai despertar daqui a pouco, mas por enquanto nós não temos. Ou pelo menos não sabemos. Mas é muito provável que não. Porque espíritos da ordem de Jesus e do nível que ele alcançou evolutivo raramente descem aqui. Só em último caso é que eles vêm aqui dividir as eras, recomeçar as eras e mudar todo um sistema no mundo para que o mundo não seja destruído. Esses grandes seres, esses mestres, as chamadas hostes celestes, senhores do karma, grandes espíritos que comandam o plano kármico do nosso planeta, da nossa galáxia, do braço de Órion, a qual pertencemos na nossa galáxia, que existe um comando espiritual que rege o braço de Órion, que é onde nós estamos. Então, estes seres são responsáveis pelo plano kármico de tudo que está acontecendo. E, quando necessário, um deles desce nos planetas e reorganiza as coisas que estão saindo fora do controle. Foi o caso do espírito que conhecemos como Jesus, né? Que a gente conhece na espiritualidade também pelo nome Sananda, não é isso? Eu sempre gostei muito de falar Jesus porque eu acho esse nome muito bonito. O mestre Sananda é o mesmo ser, é a mesma essência. O mestre Sananda reencarnou-se no ser Jesus, no ego Jesus. Jesus é o ego de Sananda. Assim como você, João, é o ego da essência que está em você. E Vinícius é o ego da essência que está em mim. O ego é a personalidade. Então não vemos hoje os feitos extraordinários como os do mestre acontecendo, ou ainda não estamos vendo, mas vamos ver, porque não se tem em evidência, até o momento, alguém que esteja no nível de consciência que Jesus estava. E isso faz toda a diferença para a gente conseguir digerir essa parte do ensinamento, que é a unificação com tudo. Este é o segredo. É isso que tornou Jesus um ser tão expandido e capaz de fazer tudo aquilo que ele fez. Claro que existe, a gente vê por aí as pessoas falando muito assim: eu e o Pai somos um, né? Que é a frase que Jesus usava em seus discursos para dizer que ele estava unificado com o Criador. Você coloca lá no Facebook, por exemplo, eu já fiz isso uma vez, coloquei lá, eu e o Pai somos um, e esperei para ver o povo comentar. Aí, a grande maioria comentou, eu também. Só que existe uma grande diferença entre estar no processo de unificação e estar unificado. E eu afirmo categoricamente, com toda certeza, que nenhum de nós é, de fato, um com o Pai. Por que não? Nós somos parte dessa essência que Cristo chamou de Pai, né? Porque na época nós vivíamos numa sociedade machista, na qual o homem era reconhecido como autoridade. Se Jesus chamasse Deus de mãe, ele seria morto, ou seja, não poderia nem fazer o que ele fez. Porque a mulher não tinha autoridade na sociedade, ela tinha que obedecer ao homem. Então Deus era reconhecido como uma divindade masculina. Você vê como era a sociedade, né? Então se falasse que Deus era uma mulher, ó, fim. Então
Jesus entrou na dança deles e chamou Deus de Pai. Pronto, figura masculina, ninguém contesta, ninguém questiona, todo mundo aceita. E até hoje, né? Até hoje você pode ver que na religião ele é visto como um pai, como um homem. E não entenderam que Jesus estava apenas dando uma forma para que a gente pudesse compreender o que era Deus. Ou pelo menos ter um relacionamento com essa essência, de modo que nós pudéssemos nos identificar com ela de alguma maneira. Porque se ele chegasse lá e falasse que é o tudo que é uma fonte, e não sabe nem o que é fonte de energia, não sabe o que é vibração, não sabe o que é nada disso, então ninguém ia entender nada. Então Jesus precisou colocar uma forma. E como a sociedade era machista, ele chamou de pai. Nós não somos um com o pai. Eu não sou ainda, você não é. Sabe por quê? Eu vou dizer por que nós não somos um com o Pai. Enquanto houver conflito, enquanto houver dualidade, que é eu superior e ego separados, enquanto houver infortúnios na sua vida que você não consegue resolver, enquanto você tiver dúvida acerca das coisas do Espírito, enquanto você não se amar incondicionalmente, enquanto você não amar o outro incondicionalmente, você não será um com o Pai. Ah, mas eu acredito que eu sou um com o Pai, mas sabe, Vinícius, eu estou passando uns perrengues, minha vida está difícil, as coisas que eu desejo não estão acontecendo, eu não estou conseguindo arrumar namorada, eu não estou conseguindo... E você é um com o Pai? Onde? Em que mundo que você acha que você é um com o Pai desse jeito? Não estou dizendo que ele não faz parte de você. Faz, ele está aí. A centelha está aí, vibrando, viva. Senão você não estaria vivo. Você nem existiria. Ele precisa estar em você para você existir. Porque ele é a existência. Agora, você, ego, que é a personalidade dessa essência, precisa aceitá-lo completamente, incondicionalmente, se abrir 100% a ele. Porque acontece o seguinte: Deus é tudo, certo? Mas para que ele se torne consciente em si mesmo, porque ele é autoconsciente em essência, mas para que ele para que ele possa se expandir, ele precisa ampliar a sua consciência também. Como ele é tudo, se ele existisse num único ser, numa única forma de vida, a expansão da consciência dele seria limitada, né? Certo? Não tem nenhuma dificuldade em entender isso. Então, para que ele se expandisse o máximo possível, sem limite, ele individualizou-se em incontáveis outras centelhas e formas de vida. Então, cada ser que existe no universo é uma individuação da essência de Deus. E através desta individuação, ele se expande. Então, há muito mais expansão quando você tem infinitos seres habitando o universo, porque aí são infinitas experiências que cada um vai viver, infinitos processos que cada um vai viver, e cada um tem um temperamento, tem uma personalidade, tem uma essência original, única e ímpar, e através dessa essência original e ímpar ele experimenta coisas originais e diferentes. Você pode ver que nenhum ser é igual ao outro. Nenhum ser é exatamente igual ao outro, nem por dentro e nem por fora. Porque através de cada ser, ele experimenta a novidade da vida que ele é, e através dessas experiências ele se expande. Então ele está se expandindo através de todos. E como que ele faz para ganhar consciência de si mesmo em cada um ao mesmo tempo? Ele coloca em cada um uma consciência de ser individual, que vai se aperfeiçoando no processo de evolução até chegar no que a gente conhece como ego. Então, o seu ego, que é você, a sua pessoa consciente aí, o ser humano que você está nele, não sei qual é o seu nome, meu ego se chama Vinícius. O ego é a identidade, a personalidade da individuação, que dá condições na experiência dessa centelha, que é a pura consciência divina, se externar e expandir o que ele é. É através de mim que ele expande. E esse processo dura quanto tempo?
milhões, milhões, bilhões e milhões e milhões, até que essa partezinha individualizada consiga ganhar consciência suficiente para ser o que nós somos agora, com a capacidade de escolher, de deliberar o próprio destino. É essa a condição que nós estamos agora. Então este é o momento perfeito para que expandamos a nossa consciência a fim de nos unificarmos com ele. Um cachorro não pode fazer isso. Um gato não pode fazer isso. Ele está consciente de si, mas não ao nível intelectual que nós estamos agora. Porque existem vários tipos de espíritos. E eu vou nomear para vocês aqui. Existem os seguintes tipos de espíritos, os que estão ou de consciência espiritual. A consciência latente, o espírito consciente, o espírito lúcido, o espírito iluminado e o espírito unificado ou ascensionado. O que é o espírito latente? É a consciência criadora, é a centelha num estado de hibernação. Existe, mas está latente, está lá dentro, adormecido. Onde a gente vê esse tipo de consciência? Na vida mineral, no reino mineral, nas pedras, nos objetos desse tipo, nas rochas. A gente vê a consciência criadora nesse estado latente. Ela está lá, do mesmo jeito que ela está em você, mas está no estado latente. Não é autoconsciente ainda, na forma individualizada. A consciência está lá habitando, mas aquela forma, aquela individuação de Deus não está consciente de si mesma ainda. Ela precisa evoluir. Mas se ela não é consciente, como é que ela vai evoluir? Através do estímulo, do atrito. A cada vez que um outro objeto choca com ele, troca uma informação. Chocou, troca informação, porque é o campo magnético de um chocando com o outro, trocou a informação. De tanto que bate, bate, bate. Por isso que você pode ver, você estuda muito em ciência isso, como que o universo foi criado, né? Houve uma grande explosão neste nosso universo, e tudo foi colidindo, explodindo, colidindo, se esbarrando, se batendo, para que ganhasse uma organização, uma forma específica, para que existisse do jeito que nós vemos hoje. Porque a cada vez que bate, um campo magnético choca com o outro, eles trocam informação. A informação que está no outro passa para esse, e para esse passa para o outro. É o mesmo jeito que a magia negra, que é a transferência de informação negativa, de energia negativa, de frequência negativa para um outro campo. Quando não se sabe como fazer isso à distância, porque é possível, você não está conversando com o WhatsApp num estado, a pessoa está num outro país, não é possível. Por que é possível? Porque a única onda que existe, que é a consciência de Deus, conecta tudo a todos, porque Ele é tudo em todos. Então nós todos somos, em essência, uma coisa só. Logo estamos ligados a tudo e a todos. Não existe problema com distância no universo. Então, atrito, informação. Atrito, informação. Quanto mais informação entra, mais a consciência se expande. É como um balão. Você pega um balão e começa a soprar. O balão vai encher, 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 encher. Chega uma hora que o balão não consegue mais segurar, conter aquele tanto de ar que você está colocando. Aí você tem que passar o ar para um balão maior, não é assim? É o mesmo que acontece. Quando a consciência da pedra já está cheia de informação que não cabe mais nela, ela tem que se transmutar para algo que conceba mais informação. Aí ela vai para o estado consciente. Do latente passa para o consciente, mas isso é um processo. Tem um reino mineral, tem um reino vegetal. Depois o mineral vai para o reino vegetal. Do vegetal vai para o animal, que o animal já começa a ganhar consciência de si. Ele já se enxerga como um indivíduo. Não tem ego completo ali, formado, capaz de entender, de racionalizar a vida, mas ele está consciente. Então ele passou do estado latente para o consciente. O consciente é tudo que tem consciência de si. Um cavalo tem consciência dele. Não sabe que ele é um cavalo. Não sabe o que ele está fazendo aqui, mas ele tem consciência que ele é um indivíduo. A pedra não tem essa consciência. Ele tem. Depois do ser consciente, vai evoluindo e se transforma naquilo que nós somos. Todos os seres humanos são conscientes de si mesmos, agora com o intelecto. Você tem a capacidade de saber quem que você é, tem a capacidade de saber o que você está fazendo aqui, o que você precisa fazer. Tem a capacidade, não quer dizer que sabe. Você tem a capacidade. Tenta ensinar isso aqui para um gatinho.
Não vai saber. Ele não tem capacidade ainda de consciência para assimilar a informação que você está querendo colocar nele. Agora, um ser humano tem. Se ele quiser, ele consegue. Então, de consciente, eu sou consciente de mim, sou consciente de que sou um ser vivo e tenho um nome, uma identidade, uma família, consigo compreender e discernir essas coisas a partir do meu intelecto, eu posso me transformar num ser lúcido. O que é um ser lúcido? Um ser de mente saudável. Uma pessoa que sabe discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que funciona e o que não funciona. Seria uma pessoa de bem? Graças a Deus nós temos muitas pessoas de bem. Essas são pessoas lúcidas, capazes de dirigir a própria vida de uma maneira lúcida, positiva, organizada. São pessoas que usam seu intelecto em prol de viver bem. Não são espiritualizadas, tá? São lúcidas. De consciente passou para lúcido. Agora eu não sou só consciente de mim, eu tenho lucidez. Eu sei o que é certo e o que é errado, o que funciona e o que não funciona. Sei que se eu for por aqui eu vou me dar mal. Sei que se eu não trabalhar eu não vou ter dinheiro. Sei que se eu não respeitar o outro vai me tratar mal. Sei que se eu não me comportar de uma determinada maneira, eu não vou ter as benesses de viver numa sociedade, porque é preciso ter organização, ordem e decência. Eu sei que se eu não me comportar de maneira positiva, caprichosa, ativa, eu não vou ter resultados. Então eu sou lúcido. E, partindo da lucidez, nós temos o ser iluminado. Ele é lúcido acerca de si mesmo, da própria vida, mas mais do que isso. Agora ele compreende a espiritualidade. Ele está se iluminando, ele não está só lúcido em relação às coisas deste mundo. Ele está consciente das coisas que são além deste mundo. Ele começa a expandir a sua consciência para mais do que isso aqui. Então ele entra num processo de iluminação, que é o que a maioria de nós está vivendo. De compreender isso que eu estou falando para vocês, de compreender a lei da atração, de compreender a física quântica, de compreender o autoconhecimento, de compreender a metafísica, de compreender que somos muito mais do que um corpo físico. Não necessariamente uma pessoa lúcida é uma pessoa que tem consciência de que não é apenas o corpo físico. Existem muitas pessoas lúcidas que acham que só tem isso aqui. Agora, para você ter a consciência de que há muito mais do que isso aqui, você tem que ser mais do que lúcido. Você tem que ser um ser em processo de iluminação. Nesse processo de iluminação é onde você vai educando o seu ego nos preceitos da espiritualidade. Você tem consciência de que você é um ser, você já tomou consciência de si, sabe que você tem um ego, que é a sua pessoa, a pessoa que dá vida aqui na Terra, a essência de Deus. Por isso que eu falo para as pessoas, o ego não é o problema, ele não é o vilão. Quem diz que ele é o vilão não sabe o que está falando. O problema é a educação que o seu ego tem. Porque se o ego é o problema, não seria possível Sananda reencarnar como Jesus. Porque Jesus era o ego de Sananda. Se o ego fosse o problema, nunca Sananda se unificaria reencarnado através de Jesus. Jesus é o ego. E olha como ele foi. Então o ego é o problema? Não. O ego pode ser um grande parceiro divino. Pode ser um grande agente do bem. Depende da educação, dos princípios morais, espirituais, éticos e papapá que ele tenha dentro de si mesmo. Porque eu tenho um ego, você tem outro, mas podemos dar frutos completamente diferentes. E ambos estamos no ego. Então, o ego não é o problema é a educação do ego. E o seu trabalho para sair do processo de iluminação e entrar num processo de unificação ou ascensionado, que espíritos ascensionados nada mais são do que seres que unificaram seu ego com o todo. Não existe mais dualidade. Aqui ainda existe. Na iluminação ainda existe. Você ainda tem consciência de que você é um ego e ao mesmo tempo você é o eu superior habitando no mesmo ser. Só que de vez em quando eles discordam. Né? O ego quer uma coisa, o eu superior quer outra, e fica aquele conflito. Conflito. O que é conflito?
conflito, a própria palavra, né? Tem alguma coisa lutando contra outra coisa. Então, conflito é quando alguma coisa dentro de mim luta contra uma outra ideia que eu estou nutrindo. Há um conflito entre meu eu superior e o meu ego. Alguma coisa o ego acredita, o eu superior rejeita. Isso é conflito. Quando você tem um conflito de autoestima, quando você se acha feio, tem uma autoimagem negativa, é o quê? É a sua ideia de que você é feio conflitando com a crença do seu eu superior de que você é lindo e perfeito do jeito que você é. Aí vem aquele desgosto, aquela angústia, aquela sensação ruim. Por quê? É a resposta do seu ser interior àquele pensamento que está sendo pensado. Tipo, eu não concordo com isso. Então, para mostrar para você que eu não concordo, eu vou emanar uma sensação que está dizendo, não quero. Que ele fala nas sensações, Deus não fala na sua cabeça. Na sua cabeça que fala é a educação do seu ego. É aí que fala o ego, fala na cabeça. O ego mal educado. Então, quando o ego ele aceita se render, ele vai mudando os padrões dele para que esses padrões sejam coniventes com os padrões do eu superior, os padrões divinos. Então, ele começa um processo de ascensionar, unificação, que só acontece após a iluminação. Ele precisa se iluminar primeiro, entender que a espiritualidade existe. Depois que ele entende que a espiritualidade existe, ele tem a oportunidade de compreender-se como ego e eu superior e fazer essa unificação até que ele ascensione. E só depois que ele ascensiona, ou seja, que ele se torna um em intenção com o eu superior, é que ele pode dizer que é um com o Pai. Antes disso, não. Então, pensa antes de você falar que você é um com o Pai, que você é um com o Criador. Você fala assim, eu estou no processo de unificação. Vou chegar lá. Uma hora eu chego lá, nem que seja daqui a 1 bilhão de anos, mas uma hora eu vou chegar. Estou no processo de. Então, vocês entenderam o que é a questão os vários tipos de consciência que existem no universo? Eu estou resumindo aqui. Se a gente for detalhar isso mesmo, nós vamos ficar aqui horas, horas, horas e dias falando e não vamos compreender os processos de tudo. Não vou conseguir passar tudo para vocês, até porque minha mente humana é limitada. Agora, nós que estamos num processo de iluminação, que já à medida que esse processo se intensifica, a gente vai ganhando imunidade. Vai se tornando imune a energias negativas, que é o que eu já falei dentro da mesa, né? Você vai subindo de frequência, vai ficando imune. Vai ficando imune cada vez mais longe, mais distante de frequências baixas, que são as negativas. Para isso, você tem que entender o que é o processo de unificação. Tá, aí a grande pergunta, como é que eu faço? Como é que eu faço para me unificar? Você não tem um ego? Vou responder numa única frase para você, você não tem um ego? Então, o seu trabalho é fazer com que o seu ego, que é você, vai lá no espelho e você vai ver quem é seu ego. O seu trabalho é concordar 100% em tudo com a centelha que está aqui, ó, no centro. Está no seu centro, no centro do seu corpo físico. Lá perto do seu plexo solar, que é a energia criativa. Concorda em tudo com ele. Concorda em tudo. Lembra do que o mestre falou? Quem quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Outra coisa mal interpretada. Negar a si mesmo, ele está querendo dizer o que? Render o ego. Então deixa eu falar o versículo todo na linguagem correta dentro da espiritualidade hoje para que não haja confusão. A linguagem original seria: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Na linguagem espiritual significa: quem quiser vir após mim, renda o seu ego, pegue a missão do Cristo, assuma a missão do Cristo e me siga. Qual é a missão do Cristo? Qual é a missão do Cristo? Amar e fazer o bem e resgatar as almas da ignorância. Amar, fazer o bem, resgatar as almas da ignorância. Amar,
fazer o bem, resgatar as almas da ignorância, que foi a missão do Cristo, através de Jesus. Aí você começa um processo de unificação. Renda o ego, não é o ego mais que decide em você, criatura. Você quer unificar-se? Você quer fazer o que o mestre fazia? Você imagina se houvesse no mundo hoje 10 como ele? Estava tudo resolvido. Tudo, tudo. Nem precisava de 10. Mas eu estou sendo generoso. 10. 7. Um para cada bilhão. Estaria tudo resolvido. Se o restante deixasse esses 7 agirem, estaria tudo resolvido. Se o restante deixasse que esses 7 agissem, estaria tudo resolvido. Porque faria aquela fila de pessoas doentes, de pessoas com problema de saúde, todos crendo, né? Porque não adianta, você não crer, não adianta. Nem começa, nem tenta, nem faz nada, tá? Fica do jeito que você tá mesmo. Aquela fila de pessoas que creem. Aí chega um, tô cego, pá, veja. Ah, tô com problema no pé, não tá mais. Tô com AIDS, já foi. Tô com câncer, tava, minha filha, você não tem mais. Pronto. Simples, assim. Esse é o poder da unificação. Ah, passei por um problema, perdi a mão. Seu corpo tem o poder de regenerar-se. Você vai num ser unificado e você acredita no processo, né? Porque tem que acreditar no processo, tem que ser um centurião lá que eu vou falar dele. Se você não acreditar no processo, não adianta. Você chega perto de um ser unificado acreditando no processo e aberto, sem resistência e sem dúvida, ele colapsa a função de onda, ele determina, ele emana o seu haja de alta frequência e zero dúvida em cima de você. Este comando pela fé incondicional do ser unificado vai ativar uma informação cerebral e fazer com que o seu corpo crie uma mão para você de novo. Porque não tem dúvida. E a gente não consegue o carro novo, o apartamento, o namorado, o dinheiro no banco, porque tem dúvida. Um ser unificado não tem dúvida nenhuma. Porque ele e Deus são um, pô, são um. O amor já impera na consciência dele. Não tem egocentrismo mais, não tem essa coisa de eu quero pra mim e você se dane. É tudo pra todos. Claro que você não quer essa conversa, né? Você quer essa conversa de tudo pra todos ou você só tá pensando em você? Não, eu só quero minha casa, meu dinheiro, minha continha gorda, o namoradinho, a namoradinha. Só quero isso, Vinícius, e tá bom demais. Então você não está num processo de unificação, não. Você pode até conseguir, isso não impede você de conseguir nada disso. Agora, num processo de unificação, você não ia precisar nem esperar. Porque está unificado, não tem separação, não tem que esperar a manifestação de nada. Por tanto tempo, obviamente as coisas têm um tempo. Mas quando você está unificado, você transcende, porque você voltou a ser a consciência primária, divina, mas agora você é autoconsciente, duplamente autoconsciente. Ele está consciente de você, você está consciente de si nele e de nele e nele em você. Você está consciente nele em você também. Você está consciente de tudo. Você pensa como ele, você sente como ele, você acredita como ele, você o permite totalmente, sem resistência, você o aceitou, você o deixou invadir todo o seu corpo, toda a sua consciência e tomar a direção da sua vida, de tudo que você é. Então agora você voltou a ser ele, de novo, completo, mas agora na individuação. Então a cada um que se ascensiona, nós temos ou mais um Deus autoconsciente. Então daqui a pouco, daqui a muitos bilhões, teremos bilhões de seres como o Criador, com uma identidade. Nós já temos alguns que nós conhecemos, né? O próprio Sananda, Atena, outros mestres da fraternidade, que são deuses em processo de expansão, totalmente conscientes de si, que pegou o seu ego e unificou o seu ego com ele. Agora todos têm o mesmo pensamento. Deus e Atena pensam na mesma coisa. E agora ela é ele e ele é ela, consciente. Você imagina o poder que você vai ter com isso. Se você não quiser, tudo bem.
Mas se você quiser, tem que parar de pensar nas coisas só para você. E tendo essa consciência, tudo muda. Na própria história do mestre, chega um dia que ele se depara com uma figueira, ele está com fome, e procura figos nela e não encontra. E ele simplesmente não devia estar num dia muito bom, né? Porque o povo perseguindo ele, o povo enchendo o saco, os apóstolos o tempo todo fazendo pergunta e não entendendo nada. Aí ele virou para a figueira e disse: que nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente ela secou. Tá vendo o que é um ser unificado? Colapsou, é imediato, não tem dúvida. Quando ele fala que nunca mais nasça fruto de ti, ele não está pensando, será que a folha vai murchar? Será que o pé vai murchar mesmo? Não tem isso, não tem resistência, não tem nada. Ele sabe que é só ele falar, murcha. E murchou, imediatamente murchou. Claro que a nossa física não vai aceitar isso. A ciência ortodoxa não vai aceitar isso nunca, né? Porque seria o fim das igrejas, seria o fim da matrix, seria o fim do governo, seria o fim da pobreza, seria o fim das guerras. Seria o fim de todo mal. Então, vamos matar esse cara logo? Porque, pô, ele tá secando a figueira na frente de todo mundo. Tá perigoso isso. Daqui a pouco o povo vai começar a questionar como é que faz. Como é que você faz isso, Jesus? Ele começou a falar como que eu faço isso. Porque eu amo incondicionalmente. Eu e ele somos um. Se você for um com ele, vai fazer a mesma coisa. Pronto. Vamos matar. E compreender a mecânica da coisa é como eu estava falando aqui do centurião de Israel, que vivia lá nas terras de Roma, servia a Roma e chegou para Jesus e falou: Mestre, eis que o meu servo padece, por favor ajude-o. E o mestre falou: beleza, vamos lá curar o seu servo. Aí o centurião falou: não. Ele entendia o processo. Eu não sou digno, mestre, de que entres em minha casa. É o que eu falei na primeira aula, né? Que eu vou completar hoje. Não sou digno de que entres em minha casa, mas diga somente, presta atenção, diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, cara, eu entendi. Eu entendi que você não precisa ir lá pôr a mão nele. Tudo é uma única onda. Tudo é uma coisa só, individualizando-se infinitamente. Então não precisa de você ir lá. Você tem autoridade, você está unificado com ele, você tem o poder dele. Então você tem acesso a tudo que você quiser. Então basta só você dizer uma palavra. E eu sei, olha lá o eu sei visceral. Eu sei que só uma palavra sua cura meu servo. Olha para você ver, isso há 2000 anos. Aí eu pergunto para você, você tem essa fé do centurião? E ele ainda completou, porque eu também sou líder. Eu tenho servos que eu digo a eles, vão e eles vão, vêm e eles vêm. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho autoridade para ordenar. Por isso eu sei que quando a gente tem autoridade, basta dizer que acontece. E você tem, eu reconheço em você que você tem. Porque ele viu na face de Jesus a essência do Criador estampada. Quando os apóstolos disseram, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus falou, eu tenho estado tanto tempo com vocês, se vocês ainda me pedem para mostrar o Pai, quem vê a mim, vê Ele. Porque eu sou a personificação dele, eu me unifiquei com ele. Então quer ver como é que é o Pai? Olha para o Mestre. Amor. O Pai é puro amor, incondicional. Paz, justiça, poder, sabedoria, bondade. Esse é o Pai. Vivo em Jesus, vivo em todos nós. Só que esse Pai ainda não está totalmente no comando. E você quer resolver a sua vida? Deixa ele no comando. Mas não é sentar no sofá e falar, vai, Deus resolve. É através de você. Deixar Deus no comando é parar de pensar como ego. Pensar como fonte. Ah, aquela pessoa está te irritando? O que a fonte faria? Ignoraria. Não ia resistir. O mestre não falou, não resista ao homem mau.
Se eu te obrigar a ir 1 milha, vá com ele 2, ou seja, não contesta, não questiona. Quem é que a gente faz isso, né? Né? Se te der um tapa na cara, você devolve quantos murros em cima? Você resiste. Nós resistimos. O Pai em nós é por amor. Você nunca ia ofender uma pessoa se você estivesse no Pai. Você nunca ia brigar, você nunca ia julgar, você nunca ia criticar, você nunca ia exigir, você nunca ia cobrar, você nunca ia pôr expectativa, porque você ia amar incondicionalmente, você nunca ia duvidar se o dinheiro ia vir ou não, você nunca ia duvidar se você ia conseguir um emprego melhor ou não, você nunca ia duvidar se você ia conseguir um namorado ou não, você nunca ia duvidar se a sua casa vai vir um dia ou não, porque o seu ego pensa como ele. Simplesmente pensa como ele, vai vir. É fácil, tá resolvido. Eu amo, então você pensa o que você quiser de mim. Eu não vou te retrucar, eu não vou te maltratar, eu não vou pisar em você. E se você sacanear comigo, tudo bem, eu não vou querer ser seu amigo, porque a amizade é criada pela afinidade, tudo bem. Mas eu não vou te odiar. Eu não vou desejar o pior pra você. Porque você tem ele vivo. Aí, o mesmo pai que tá em mim tá em você. Então como é que eu vou odiar? Se eu odiar você, eu tô odiando quem vive em você. Que é o mesmo que vive em mim, ou seja, vou me odiar. No final das contas. Esse é um processo de unificação. Já não sou mais eu, mas Cristo em mim. Não é assim que os apóstolos falavam? O que ele quer dizer com isso? Não sou mais eu, não sou mais, é Vinícius mais, acabou. Vinícius entregou o comando para Cristo, que é a pessoa de Deus viva em mim. É a centelha individualizada, é a personificação dela. A identidade individualizada de Deus em mim é o Cristo, que me torna autoconsciente. É unificado, eu mais ele, Cristo. É ele que vive agora, pô, não sou eu mais. Não é só o meu desejo, não é a minha vontade. Ele em mim faz. Ele me manda amar, eu amo. Ele me toca para eu perdoar, eu perdoo. Ele me ajuda a ajudar, eu ajudo. Eu quero o meu bem e o bem de todos. Ah, é um safado sem vergonha, mata, estupra, mas eu quero o bem dele. Eu não consigo querer o mal dele, não consigo, porque o mesmo pai está nele. Aquilo é um estado temporário de ignorância. Mas eu amo ele. A gente consegue. Quando tem um negócio lá que o povo bate em cachorro, o que a gente faz? Monstro. Esse homem tem que morrer, tem que ser apedrejado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Depois você quer unificar-se com o Criador, né? O que o unificado diria? Eu te perdoo. Você vai ser punido. Você fez, você arque com as consequências, que é a justiça, lembra? Mas te perdoo, não tem raiva de você. Eu consigo te amar. Claro, esse é um processo que não vai acontecer do dia para a noite. Mas é necessário que você compreenda, que você comece nas pequenas coisas do seu dia. Não estou pedindo para você mudar amanhã e ser um com o pai amanhã, porque também você não vai ser, porque isso demora. Mas essas ferramentas extraterrestres que estão sendo passadas, por exemplo, através de mim, no trabalho Os Filhos da Alva, são ferramentas que podem potencializar o seu crescimento, exponenciar para que você chegue lá muito mais rápido do que você chegaria só por sua conta. E o primeiro passo é se limpar de todo o mal. De todo o mal. Para recomeçar no bem. Então recomece nas pequenas coisas, nos pequenos pensamentos. Quando você começar a pensar mal de uma pessoa, fala, não, fulano, eu te amo. Te amo, não quero pensar em você. Tudo bem, você fez uma sacanagem comigo, eu não quero pensar em você. Também não preciso ficar pensando em você e querer te dar beijinho, né? Isso aí é falsidade. A pessoa te maltratou, você não vai querer dar beijinho nela, mas também não vou odiar. Não vou te odiar. Vá em paz e viva do jeito que você sabe. Não vou pensar mal de ninguém, não vou pensar mal muito menos de mim. Começa com essas pequenas coisas. Quando vier aquela preocupação, não. O Pai em mim resolve, mas ele resolve se eu confiar. Aí ele me ajuda, ele vem trazendo recursos através de mim para que eu resolva aquilo. Ele precisa de mim assim como eu preciso dele para sermos um só. É um trabalho diário, constante, ininterrupto, mas vale a pena. Porque a solução para todos os nossos problemas e a nossa felicidade plena, verdadeira, genuína e completa depende de nos unificarmos com Ele, porque Ele
é o sentido, Ele é o bem, Ele é o poder, Ele é a luz, Ele é o amor, Ele é tudo que nós precisamos. E Ele melhor, Ele está em nós. Então que essa seja a sua meta. E com certeza, neste caminho, você vai ser verdadeiramente feliz. Luz e bênção e luz de unificação para você. Que o amor nos cure.